Olá, meninos. E aí? Vamos lá, segunda série, fazer uma correção aí, né, da atividade um do primeiro capítulo, então, que nós iniciamos, falando um pouco sobre esses organismos, então, mais simples, invertebrados, né, um pouco agora, na verdade, invertebrados mais complexos, esse grupo, então, agora que nós entramos, né, e aí a gente vai então fazer a correção dessas atividades lá na página 10. Que a primeira fala o seguinte, né, tem um relacione e pede para relacionar então os conceitos com a sua respectiva definição. E aí a letra A diz o seguinte: são células flageladas com colarinho membranoso contrátil e delimitam a cavidade do átrio. Então, eu estou falando aí daquelas células importantíssimas, né? Os chamados coanócitos, que através dos seus flagelos possibilitam aí o fluxo de água, então, dentro do corpo desses animais e automaticamente vai então aí proporcionar o processo de filtração e obtenção do alimento. Na letra B, diz o seguinte: transformam-se em outros tipos celulares, como coanócito, pinacócito e gametas, produzem espículas e participam da digestão dos alimentos. Eu estou falando aí daquela célula mais básica, que é o chamado então amebócito. Na letra C diz o seguinte, né? Forma de vida dos quinidários geralmente fixa por uma extremidade de aspecto cilíndrico, com boca rodeada de tentáculos na extremidade livre. Então aí ele me deu uma característica de um pólipo, certo? De uma anêmona, né? Parte desse pólipo ela é fixa ao substrato, a uma rocha, por exemplo, e a outra parte, então, vai ter aí os tentáculos que ficam livres, ao qual vão ser utilizados aí para captura do alimento. Na próxima diz o seguinte, a letra D: são células achatadas presentes na camada externa de revestimento da parede corporal. Então essas células achatadas são os chamados pinacócitos. A letra E já diz abertura situada na extremidade oposta à base do corpo que comunica o átrio ao ambiente exterior. Então ele está falando aí do ósculo, não é isso? O ósculo é aquela porção final lá em cima já do animal, por onde a água vai sair e agora ganhar então um meio externo. Na letra F, fala o seguinte: estruturas semelhantes a agulhas que promovem a sustentação dos poríferos. Então eu vou ter aí as espículas, né? Lembra, podem ser silicosas, podem ser calcárias ou até mesmo as fibras de espongina, ao qual vão fixar o animal, dar uma sustentação, desculpa, ao corpo do animal. Então aí, né, como se fosse um esqueleto, assim, vamos dizer, do animal. São estruturas que vão se ligando, formando como se fossem andaimes, ao qual agora o organismo do animal cresce, né, então, ao redor. Na letra G diz o seguinte: alternância de gerações de pólipos e medusas. Então eu vou ter a metagênese, né? Lembrando que esses organismos ora são livres nadantes fazendo reprodução sexuada, ora eles estão aí fixos no solo, né, sésseis, fazendo a reprodução assexuada, chamando então aí de alternância de gerações, né, a metagênese. E a letra H, animal que apresenta somente dois folhetos embrionários, ectoderma e endoderma. Eu estou então falando do animal diblástico. Lembrando que os animais que possuem três folhetos embrionários entre o ectoderma e o endoderma possuem uma outra camada, que é a camada do meio, chamada de mesoderma. Eles são chamados então de triblásticos. E a letra I, para finalizar a questão, células típicas dos quinidários, aos quais contém um filamento ardente ou venenoso. Eu estou falando aí dos quinidócitos, aquelas estruturas que vão então aí paralisar a presa, né, sendo disparados aí numa velocidade de uma bala, de um revólver. Então eu tenho uma estrutura que tem como objetivo a proteção e também a obtenção do alimento.
Vamos então dar sequência agora e aí a gente vai para a questão de número 2, que fala o seguinte: a figura mostra o corpo de uma esponja num corte transversal, mostrando os porócitos, a mebócito, espícula, o átrio, né, o coanócito e as restantes estruturas. E a letra A diz o seguinte: em que tipo de ambiente são encontradas as esponjas? As esponjas são animais filtradores. Para que eles consigam filtrar o alimento, eles precisam então da água. Então elas são encontradas em ambientes aquáticos, né? Podendo ser aí de marinhos ou dulcícolas de água doce. E por que as esponjas recebem o nome de poríferos? Porque elas apresentam vários poros, perfurações no seu corpo. E através dessas perfurações, então, que ela comunica o meio interno do átrio ao meio externo. E com isso ela consegue aí nesse processo de fluxo de água ocorrer a filtração e automaticamente a obtenção do alimento. E na letra B fala o seguinte: cite a função do coanócito das espículas em uma esponja, né? O coanócito é aquela célula flagelada, ele faz o fluxo de água, né? A movimentação do fluxo de água. E as espículas têm a função de sustentar, de estruturar agora o corpo desse animal. Então, o coanócito vai ter aí a função principal, o batimento ciliar, né? Que é promover o fluxo de água para que o animal obtenha o alimento através da fagocitose e também, né, diferenciação alimentar-se por fagocitose e também aí ocorrer, né, a diferenciação em espermatozoides. Indo em direção à questão 3, nós nos deparamos com a seguinte: o esquema reproduz a forma simplificada, a reprodução por metagênese característica de determinados grupos de quinidários. Então, está mostrando aí a alternância de geração. Considerando as informações expressas na ilustração e nos conhecimentos a respeito da reprodução nos seres vivos, é correto afirmar que a letra A diz o seguinte: a metagênese de alguns quinidários há uma alternância entre a fase esporofítica e a fase gametofítica. Não, eu não tenho essa alternância, né? Eu vou ter aí uma alternância entre a fase medusoide e a estrobilização digamos aí na fase de pólipo, né? Então é chamada fase polipoide. A letra B já diz o seguinte: a etapa polipóide dos quinidários com metagênese é sempre sexuada. Não, ela é assexuada, né? Eu não tenho gametas aí sendo trocados, material genético, para que então ocorra a fase sexuada. A questão C já diz o seguinte: a etapa medusoide dos quinidários com metagênese é sempre sexuada e origina pólipos. Essa, então, vai ser aí a questão correta. A questão de número 4 já diz o seguinte: nas altas temporadas do verão, tão comum quanto os banhistas que lotam as praias para um refrescante banho de mar são as águas vivas, quinidários que provocam queimaduras e irritações na pele de quem as toca ou são tocados por elas. Por isso, os médicos recomendam-se, se sentir uma forte ardência na pele, imediatamente saia do mar. Não toque ou coce a área afetada, não aplique pomadas ou água doce no local e procure atendimento médico para as orientações. A célula e o mecanismo pelo qual são provocados os acidentes nos quinidários são então aí. As células nós já falamos que vai ser o quinidócito, né, que quando ele entrar aí em contato com um corpo estranho, no caso a nossa pele, ele vai provocar uma estimulação mecânica, né? Ele vai lançar então aí uma estrutura que vai injetar uma toxina no meu corpo, né, devido à fricção, ou também química com a água doce. Nesse caso, por isso que não é recomendada a utilização de água doce, porque quando eu tenho contato com água doce, quinidócitos aí, estruturas que não foram, né, injetadas no meu corpo, podem agora ser disparados pelo contato da água doce, e aí então
os nematocistos que estão presentes aí vão ser ativados. Então, a resposta correta seria a letra E, quando fala quinidócitos, em contato com a pele por estimulação mecânica, como a fricção, ou química, como a água doce, os nematocistos presentes no interior dessas células são disparados e eliminam uma substância urticante, cujo efeito pode ser uma dolorosa queimadura, certo? Então, o correto aí é a própria água do mar, nesse caso, porque a água salgada, ela vai, então, aí evitar com que esses quinidócitos, né, sejam ativados, os que não foram ativados no toque, e que os nematocistos não entrem em contato com a nossa pele. Mas o mais recomendado é imediatamente, então, né, você procurar aí um posto de saúde mais perto. E a questão de número 5 diz o seguinte: as predições são que dentro de 50 a 100 anos, não apenas assistiremos ao declínio das taxas de crescimento de corais, mas também de outras espécies, espécies dependentes de concha, que poderão começar a se dissolver, esclarece a bióloga marinha Jenny, do Centro de Monitoramento de Avaliação Costeira do NOAA, que ajudou a elaborar o relatório. A mudança climática é, de certo ponto, um fator preponderante. Não sabemos, na verdade, até quando os corais conseguirão resistir, né? Então está falando aí do branqueamento dos corais, da morte dos corais. E o impacto descrito pela bióloga pode ser amenizado pelo. Aí a letra A já me diz redução das concentrações de dióxido de carbono na atmosfera. Então, quando eu faço com que o dióxido de carbono não se acumule na atmosfera, eu não tenho uma elevação na temperatura e automaticamente também não tenho o aquecimento global, né, tão acentuado como nós temos hoje. Lembrando que esse dióxido de carbono também pode aí acidificar, né, as águas oceânicas, o que leva aí à morte desses organismos. Então, né, o aumento da concentração atmosférica do dióxido de carbono, ele vai aí principalmente, né, oriundo de queimas de combustíveis fósseis, mas também de outros problemas, né, ele põe em risco tudo isso devido ao aumento da temperatura atmosférica, certo? E também lembrando que o dióxido de carbono reage com a água, né, formando aí o ácido carbônico, então ele vai ocorrer a acidificação dos oceanos, tendo como resposta certa a letra A. A letra B falava elevação das temperaturas atmosféricas, não necessariamente, né? Redução da liberação do lixo nos oceanos, isso também não afeta, mas não tão drasticamente. O controle dos vazamentos de petróleo no mar, isso também aí, né, afeta, mas nem tanto, porque na verdade o que acontece quando o petróleo entra, né, a gente não tem grandes quantidades de petróleo sendo despejados no mar, mas o petróleo, quando ele despeja no mar, ele provoca então uma barreira impedindo com que ocorra aí, né, a entrada de luz que vai auxiliar nas algas e automaticamente todo o bioma. E a letra E, né, controle da atividade antrópica nesses ambientes, aí falando da atividade do homem, né, da ação direta do homem, mas o impacto descrito pela bióloga, então, ao ser amenizado, é pela redução da concentração do dióxido de carbono na atmosfera, que pode provocar, então, aí esse processo de acidificação das águas oceânicas. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui na nossa correção. Até a próxima e grande beijo. Tchau, se cuidem.